Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma boa noite, Igreja Abrace. Que a paz do Senhor esteja com todos aqui. Como o Léo já mencionou, estamos começando o mês de março e nós queremos, a partir de agora, não que não tínhamos antes, mas queremos estar mais direcionados, mais intencionados nos propósitos de Deus. Então nós queremos viver os propósitos de Deus neste lugar. Nós queremos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Queremos viver os propósitos de Deus. Então nós vamos começar nós estamos dando início a todos os propósitos que o Senhor vai fazer nesse ano na nossa vida. E no mês de março nós começamos com o propósito de renovo, para que possamos estar cada vez mais renovados e sendo cheios do Senhor, e cada vez mais possamos entender qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, porque precisamos constantemente do renovo do Senhor nas nossas vidas. Bom, dito isso, eu quero fazer uma leitura com vocês que está na segunda carta que escreveu Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4. De início, vamos ler do versículo 13 em diante. 2 Coríntios 4, versículos 13. Diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações da graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Vamos ler o último também, então. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pai, continua a falar com cada um de nós, continua a falar aos nossos corações, e queremos ouvir agora a voz que vem do Espírito Santo do Senhor. Impede que toda distração, Senhor, que é colocada nas nossas vidas, nesse momento sejam cessadas, Pai, e que nós possamos estar focados na Tua palavra. Queridos, vamos entender o contexto que estava vivendo ali Paulo, quando escreveu 2 Coríntios. Nós vemos que essa carta, que deve ter sido ali, aparentemente, provavelmente, quase um ano depois ali de que tinha escrito a primeira carta aos Coríntios, daí Paulo estava passando por um questionamento de autoridade. Paulo estava passando por falsos mestres tentando desacreditá-lo. Paulo estava passando por críticas pelo seu sofrimento. Ele estava passando críticas pela fraqueza e pelas perseguições que ele sofria. Porque alguns pensavam que o verdadeiro
apóstolo deveria demonstrar poder, eloquência, estar assim com sucesso visível. Mas Paulo vem tratando esse tema, mostrando que é totalmente diferente. Ou seja, Paulo estava passando por situações terríveis. Muito provavelmente foi escrito enquanto ele estava ali na Macedônia, essa carta, e ele, naquele momento, estava passando uma situação bem difícil. E você pensa a seguinte coisa: Paulo estava passando por dificuldades. Paulo estava ali com várias igrejas, no meio das igrejas, e as pessoas estavam ali atacando Paulo. Não sei se isso se assemelha à vida de alguém, mas eu diria que qualquer coincidência aqui não é... Aliás, qualquer coisa citada aqui não é mera coincidência. Eu tenho certeza que cada um de vocês, ou cada um de nós, passa por momentos difíceis, passa por momentos que são sofridos. Nós passamos por momentos que não queremos passar. Nós passamos por momentos que, quando nos vemos, às vezes estamos só nós e o Senhor, e pensamos: meu Deus, o que será de mim? O que será de mim agora? Está só eu e você aqui, Pai. O que será de mim? Muitos de nós passamos por essa mesma situação. Às vezes a gente passa por uma situação que tem a ver com enfermidade. Quão difícil é passar por uma situação de enfermidade. Muitos de nós já passamos por isso. Muitos de nós vivenciamos isso dia a dia. Ah, como é difícil. Nós temos que passar de repente por uma situação de doença, que você levanta num dia, a doença está ali. Você vai dormir, a doença está ali. Daí daqui a pouco você levanta no outro dia, a doença continua lá. E a doença continua e continua. É difícil. É difícil isso. Ah, mas também tem outras situações, que às vezes nem é com você. Outra pessoa está doente, mas daí você precisa ajudar. Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, aonde você está, seus filhos. É difícil, e aí você precisa estar ali. Nós tivemos o ano passado um ano difícil nessa igreja. A gente viu tantas coisas que foram acontecendo com relação à enfermidade. A gente viu pessoas passando por sofrimentos terríveis. Mas eu tenho uma coisa a dizer. Tudo isso que nós passamos no ano passado, hoje glorifica o nome santo do Senhor. Hoje estamos testemunhando as coisas que passamos, porque o Senhor não abandonou ninguém. O Senhor não deixou ninguém esmorecer. O Senhor sustentou e o Senhor renovou as forças de muitas pessoas. O Senhor abençoou e continua abençoando. O Espírito Santo do Senhor ainda é o mesmo. E Ele vai continuar renovando as nossas vidas. Mas perceba que existem coisas que vão nos enfraquecendo, que às vezes não tem a ver com sofrimento. Perceba que existem coisas que vão nos tirando o foco do Senhor. E quando nós saímos do foco do Senhor, nós passamos a estar mais fracos e mais distantes do Senhor. E aí gera o que nós chamamos, ou demos esse nome de esfriamento. E esse esfriamento que acontece em nossas vidas vai nos deixando cada vez mais fracos. E eu digo isso com relação à nossa fé. Nós somos postos todo o tempo com relação a distrações para nos tirar da presença do Senhor. Nós somos colocados constantemente, dia após dia, em todo o tempo, diante de distrações que nos tiram da presença do Senhor. Maior delas, que hoje em dia contaminou a humanidade, o smartphone, que atualmente está aqui
na palma da nossa mão, que é para ser bem utilizado, mas eu falo isso sem medo de errar, que 99% da humanidade não usa da maneira correta. Inclusive eu tenho certeza que a maioria de nós, quando pegamos um smartphone, nós abrimos para ver, sei lá, uma mensagem que alguém passou aqui. Daí daqui a pouco sobe uma notificação do Instagram. Daí você começa a ver. Daí daqui a pouco você sobe uma notificação do Facebook. Daí você começa a ver. Do TikTok você começa a ver. Daí vem vindo um monte de notificações. E aí, de repente, aquilo que você abriu para ver uma mensagem que, de fato, de repente, pudesse ser importante, tirou todo o seu foco. E você começou a olhar para N coisas que estão ali passando para te distrair. Nós não somos contra a Bíblia digital de modo algum. Nós fazemos uso da Bíblia digital no celular, mas é quase que certeza, irmãos, que na maioria das vezes que a gente abre para ler a Bíblia no celular, nós vamos estar tendo distrações e distrações e distrações que vêm tirando o nosso foco. Outras distrações que vêm no dia a dia, as preocupações que vão acontecendo na nossa vida. Eu tenho conta para pagar, eu tenho coisas que eu preciso fazer, e isso tudo são distrações que vão nos tirando do que o Senhor quer para a nossa vida. Nós deixamos de contemplar o Pai, de parar, olhar e realmente refletir sobre o que o Senhor nos diz, para ficar assistindo um monte de programas, um monte de coisa na internet. Nós gastamos o nosso tempo sendo enfraquecidos. A nossa fé vem enfraquecendo por conta disso. A nossa fé vem enfraquecendo de modo que a gente não se importa nem mais com ninguém. E Paulo está demonstrando aqui que todo esse sofrimento que ele passa é porque ele ama a Deus. E é porque ele ama os irmãos das igrejas. Tudo isso que Paulo está passando, ele começa nos dizendo: está escrito, cri, por isso falei. Com essa mesma fé, também cremos e por isso falamos. Com esta mesma fé, cremos e por isso falamos. Querido, perceba que quando estamos falando de renovo, uma das primeiras coisas que nos é roubada é a fé. Uma das primeiras coisas que nos é tirado é a fé. Por isso, precisamos ser renovados. A fé está sendo abalada constantemente. A fé está constantemente sendo abalada nas nossas vidas. Nós estamos estudando nos nossos GCs, se você não está, procure um. Nós estamos estudando Pecados e Pecadinhos, livro do Dr. Russell Shedd. E ali eu percebo que a raiz de todos os pecadinhos que ele vai listando ali é a fé. É a fé. Porque nós vamos deixando de confiar no Senhor e vamos começando a acreditar nas distrações. E cada vez que a gente acredita nas distrações, cada vez que a gente deixa de confiar no Senhor, um desses pecadinhos vai tomando conta da nossa vida. E conforme ele vai tomando conta da nossa vida, nós passamos a estar cada vez mais distante do Senhor. Estar cada vez mais distante
do que o Senhor tem para nós. Mas como é que a gente retoma então? Como é que a gente começa o renovo? Nós precisamos entender que o renovo, ele requer uma ação da nossa parte. O renovo requer uma ação de nós. Todo renovo que acontece requer uma atitude. Renovação. Nós precisamos agir para ser renovados. Perceba, se eu estou fraco na fé, se eu estou desanimado, se eu estou entristecido, abatido, seja como for, eu preciso reconhecer isso primeiro. Eu preciso reconhecer o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. E uma das maiores falhas que nós podemos ter é não reconhecer que precisamos de renovo. Uma das maiores falhas que nós cometemos é não reconhecer que precisamos de renovo. Nós precisamos ser renovados. Nós temos que reconhecer que nós erramos. Nós temos que reconhecer que nós pecamos. Nós temos que reconhecer que estamos afastados. Nós temos que reconhecer que não temos forças para fazer, seja lá o que for. Nós precisamos reconhecer. Nós precisamos de reconhecimento de tudo que estamos fazendo de errado. Porque quando reconhecemos que precisamos de mais fé, que a nossa fé precisa ser acrescentada, aí começa o renovo. Porque junto com o reconhecimento, começa a busca. Nós precisamos buscar pelo renovo. Nós precisamos buscar. Porque quando a gente vai falar de renovo, a gente vai ler nessas passagens que lemos aqui agora, nós vamos encontrar uma palavra, e perdoe o meu grego, que nunca estudei, então não faço a menor ideia se a pronúncia está correta ou não, mas tem uma palavra que chama anakoinotai. Anakoinotai é a palavra usada para renovados nesse momento, que ela traz o sentido de fazer novo novamente. Fazer novo novamente. Que é um sentido de que nós possamos estar novo, novinho em folha. Alguém já bateu um carro aqui, ou já teve um carro batido, ou já viu uma batida de carro? O meu, inclusive, está todo batido ali, gente. E não fui eu, tá? Bateram em mim, só para vocês saberem, não ficarem me acusando aqui, não. Mas temos um carro batido. Normalmente a gente leva esse carro para a funilaria, ali na mecânica, onde for arrumar. E aí a gente fala, poxa, o carro saiu novinho em folha. O carro saiu totalmente novo. Novinho. Essa é a ideia, de que possamos ser transformados a ponto de estar novo novamente, a ponto de estar novo. Nós queremos uma renovação, mas a renovação precisa de ação. Ela precisa que nós tomamos uma atitude e começamos a buscar pelo renovo, onde nós tenhamos um despertamento e começamos a buscar por renovação. É o momento que nós olhamos para o Senhor e falamos, chega dessa vida que eu tenho levado, chega desse lugar que eu estou estagnado, chega de não viver mais o que o Senhor tem para mim. Chega, porque eu tenho andado parado, eu tenho andado estagnado, eu preciso de renovo.
Eu não vejo mais os dons do Senhor acontecendo na minha vida. Eu não coloco mais em prática o que o Senhor me chamou para ser. Eu não saio mais para evangelizar. Eu não prego mais a palavra do Senhor aonde quer que eu esteja. Eu não faço mais o que o Senhor me chamou para fazer. Queridos, eu acredito que não existe a pior coisa do que algo não estar no seu propósito. Imagina que essa xícara, ela tem um propósito. Nesse momento é servir a minha água. Mas ela tem um propósito, e o propósito está sendo cumprido. Agora imagina você que tem um propósito na mão de Deus, e o teu propósito na mão do Senhor não está sendo cumprido. Se eu pegar essa xícara e deixar ela em qualquer lugar, debaixo de uma cama, ela não vai cumprir o propósito dela nunca. Ela nunca vai cumprir o propósito dela. E como eu disse antes, nós precisamos reconhecer se não estamos cumprindo o propósito do Senhor para a nossa vida. Se nós não estamos cumprindo o propósito do Senhor, nós precisamos reconhecer isso. E não sou eu que vou reconhecer para você. É você que é capaz de olhar e falar: a minha vida não está mais como era, ou como o Senhor chamou para ser. A minha vida está parada, está estagnada. Não era isso que o Senhor queria de mim. O Senhor nos chamou, todos, sem exceção, todos, para um propósito em comum, que é ide. Fazendo o quê? Discípulos, anunciando a palavra do Senhor. Ele nos chamou para isso, todos nós. Isso não é para o pastor André, isso não é para o Léo, isso não é para o Alex, isso é para todos. Ele nos chamou para fazer. Daí eu pergunto, isso faz parte do teu propósito? Você está fazendo? Não é para responder, é uma pergunta para você mesmo. Será que eu estou fazendo o propósito em comum da igreja? O que todos nós temos a fazer? Será que eu estou fazendo? Nós precisamos fazer. Porque faz parte do propósito do Senhor. E se eu não estou fazendo, o que eu preciso? Renovo. Eu preciso ser renovado, para que eu possa ver aonde eu errei, para que eu possa ver aonde eu parei e tornar novo novamente. E começar daí. E se colocar à disposição do Senhor para fazer aquilo que Ele quiser das nossas vidas. Eu sei que às vezes não é fácil. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Eu sei que nós desanimamos. Eu citei aqui que Paulo era perseguido. Paulo também ficava fraco. Mas Paulo não perdia a fé, que é o que precisamos para ser renovado. Paulo não perdia a fé. Em alguns versículos anteriores àqueles que lemos no início, Paulo está dizendo o seguinte: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos,
mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Muitas vezes, nós estamos, como Paulo mencionou aqui, nós estamos abalados, nós estamos perplexos, estamos abatidos, mas sabemos que cada situação dessa que passamos, no futuro virá o Senhor trazendo o renovo para as nossas vidas. Virá o Senhor trazendo o renovo para nossas vidas, porque não podemos perder a esperança no que Ele nos diz. A fé que traz e gera esperança nas nossas vidas, a que buscamos por renovação, também nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. E nós devemos trazer sempre isso à memória para que sejamos renovados. Pois nós somos renovados fazendo a vontade de Deus. Paulo estava fazendo a vontade de Deus e ele estava sendo renovado. Paulo estava constantemente fazendo a vontade de Deus e ele estava constantemente sendo renovado. Quando nós vemos essa palavra que significa renovado aqui, essa palavra tem um sentido contínuo, de ser renovado constantemente. Sendo constantemente renovados. No versículo 16 do capítulo 4 é o que está escrito: por isso não desanimamos, embora o nosso exterior estejamos desgastados, mas o nosso interior está sendo renovado dia após dia. Daí eu pergunto para você: a gente tem sofrimento todos os dias? Sim ou não? Sim ou não? Nós temos agonia todos os dias? Sim ou não? Nós temos todos os dias dificuldades. Nós temos problemas todos os dias. Mas essa palavra nos diz que nós somos renovados interiormente todos os dias, dia após dia. Nós só precisamos entender o quanto vem o renovo do Senhor. Porque nós não podemos ficar apáticos se queremos ser renovados. Nós não podemos ficar apáticos e esquecidos se queremos ser renovados. Se eu quero renovo, irmão, eu preciso abrir a minha boca e dizer: Senhor, me renova. Eu preciso clamar ao Senhor e dizer: me renova, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos vivenciar tudo diferente. Se nós temos a atitude de irmos até o Pai, tenha certeza que o Senhor vai nos renovar. Mas nós precisamos ter atitude. E nós temos a certeza que o que estamos passando é momentâneo. É momentâneo. O que estamos passando é por pouco tempo. Pouco tempo, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, esses sofrimentos são por pouco tempo.
E o Senhor está nos renovando a cada dia. Nós vamos passar dificuldades, vamos sim. O Senhor não nos isenta de passar dificuldade. Nós vamos passar dificuldade. Mas Ele vai passar conosco, é isso que Ele prometeu. E Ele vai nos renovando interiormente, dia após dia, dia após dia. Desde que nós tomamos a ação de dizer, eu preciso ser renovado, Pai. Eu quero ver coisas diferentes. E isso precisa ser produzido em nós, para que nós possamos cada vez mais estar próximo do Senhor. Isso precisa ser produzido nas nossas vidas. Isso precisa ser produzido. E precisamos viver isso. Precisamos viver a renovação. Nós precisamos saber que somos a quem o Senhor nos chamou para trabalhar na sua obra. O Senhor nos chamou para estar constantemente na sua obra. E com isso, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Queridos, chega de viver só pelo natural. Chega de viver só pelo que está aqui nesse momento. Chega de viver só pelo que vai acontecer hoje, ou que vai acontecer amanhã, ou dentro desse mês. Chega de viver por isso. Vamos viver pelo que já é eternidade. Nós já somos cidadãos do reino dos céus. Nós já estamos comprometidos com a eternidade. Nós já estamos comprometidos com o que o Senhor quer fazer. E eu quero afirmar aqui, basta uma ação nossa para que possamos ser renovados nesse caminho constantemente. Não queremos ficar mais parados, paralisados ou sem forças para tomar uma ação. Nós precisamos tomar uma ação. Nós precisamos começar a nos mexer. Nós precisamos começar a nos mexer e o Espírito Santo de Deus começar a trabalhar nas nossas vidas, porque nós necessitamos de renovo. A nossa vida vai morrendo por dentro quando não somos renovados. Nós vamos parando fisicamente também. Nós vamos deixando de lado todas as coisas a qual o Senhor nos colocou, porque nós estamos fracos. Então nós precisamos de renovo. Alguém aqui precisa de renovo? Levanta a sua mão. Fica de pé.